Olá pessoal, continuando agora o assunto áreas de figuras planas, né? Vamos falar de áreas de triângulos e a ideia é muito simples. A fórmula da área de qualquer triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula mais comum que tem e é base vezes altura dividido por 2 pelo simples fato de um retângulo ter base e altura, e se traçarmos a diagonal dividimos em dois triângulos, retângulos no caso, e aí a gente pode calcular a área como sendo metade, por isso dividido por 2, metade de um retângulo. Bom, é interessante a gente perceber que a base e a altura tem que fazer um ângulo de 90 graus entre si, né, para justamente promover o encaixe de metade do triângulo. E é isso que a gente tem que observar. E outra coisa também é quando nos depararmos com um triângulo, geralmente obtusângulo, né? O triângulo tem um ângulo maior que 90 graus. Se esse lado for a base, a altura relativa a ele vai ser um segmento externo ao triângulo. Vou até pontilhar aqui para mostrar que não faz parte como medida de algum lado do triângulo, a altura em questão. Esse tipo de triângulo, o obtusângulo, para encontrarmos a área dele, os alunos têm dificuldade em perceber que a altura é um segmento que está fora do triângulo. Não se esqueçam disso. Bom, aqui tem muitas questões interessantes a serem resolvidas, e a questão 5 traz a fórmula de Heron, ou Heron, que serve para qualquer tipo de triângulo e não utiliza a altura. Trabalha apenas com P, onde o P é o semiperímetro, tá? A mais B mais C, sendo a soma da medida dos lados, né? Dividido por 2. O P é o semiperímetro. Questão muito fácil. É interessante a gente estudar a área de triângulos, porque a área dos outros polígonos regulares a gente consegue sempre ir calculando a quantidade de triângulos que podemos fazer a partir deles. Por exemplo, um próprio triângulo equilátero inscrito numa circunferência, por isso tem que ser regular. Nós sabemos que a apótema é a distância do centro da circunferência circunscrita, né, até metade do lado. Ora, o apótema e o lado vão formar ângulos retos em qualquer que seja o polígono regular inscrito. E aí eu posso dividir então a área desse triângulo na soma, melhor dizendo, de 3 outros triângulos, em que eu vou obter a área multiplicando o lado vezes o apótema dividido por 2. Lado vezes o apótema, base vezes a altura do triângulo, dividido por 2, porque é a forma da área do triângulo. Multiplico por 3, porque são 3 triângulos em questão. Posso falar que é o AOB, BOC e o AOC. Um quadrado eu posso fazer da mesma forma, só que agora eu vou produzir 4 triângulos com essa característica. Aqui vai estar um, aqui vai estar outro, e assim vai. Aqui temos o hexágono. O hexágono tem a característica de ser dividido em 6 triângulos equiláteros, e para calcular a área de cada um deles, da mesma forma, 6 triângulos em que eu obtenho a área multiplicando lado vezes o apótema, que é a altura, nesse caso, dividido por 2. A altura simplesmente porque liga o lado até o vértice oposto, fazendo um ângulo de 90 graus, e a apótema porque esse O é o centro da circunferência, mais uma vez circunscrita, né, ao hexágono. Bom, assim eu consigo calcular a área de qualquer polígono se eu tiver a medida do lado e o apótema. A questão, ou melhor, a parte da matéria, essa parte da matéria vem justamente mostrar isso para nós, né? Isso aqui é o perímetro do triângulo P maiúsculo, que é o perímetro do quadrado, né? Que é o perímetro do hexágono. E assim a gente obtém a área de qualquer polígono. Perceba mais uma vez que a área de um pentágono, mais uma vez, obtenho dessa forma, de um octógono, dessa forma, ou, se ficou um pouco confuso, 8 vezes
o lado do octógono vezes o apótema do octógono, esse 8zinho, só para mostrar que refere-se a um octógono dividido por 2. O que essa parte faz é só, como é uma multiplicação de fração, trazer o 8 no produto superior, né? E aqui, essa analogia, né? Essa fórmula, esse Pzinho não é mais aquele P minúsculo, nos refere mais uma vez ao semiperímetro. Deixar até aqui para ser claro. Perímetro, o semiperímetro, P minúsculo, que a gente utiliza nessa fórmula, é metade do perímetro. Ou seja, se a questão nos aparecer com perímetro P maiúsculo, divido por 2, obtenho o semiperímetro. Se eu multiplicar pelo apótema, eu acho a área desse polígono. Por que isso acontece? Perceba mais uma vez. Se eu vou estar multiplicando por 8 vezes a área de triângulo, dos triângulos que eu consigo obter aqui, a partir do centro, ora, 8 vezes o lado do octógono é justamente o perímetro dele. Se eu divido o perímetro por 2, eu acho o semiperímetro. Fica então apenas o apótema para ser multiplicado. Então essa é a ideia básica, inclusive vai nos permitir calcular a área da circunferência. Vou deixar esse exercício para vocês aqui. A área do círculo, perdão, a ideia é perceber que vem de vários triângulos, ou tendendo a uma infinita quantidade de triângulos, que eu poderia colocar dentro de uma circunferência. A página 71 traz essa ideia, né? Um polígono de 6 lados calcula uma certa precisão a área de um círculo, deixando esse erro aqui, mas se vai para 7 lados, o erro vai diminuindo, a mesma coisa com 8, com 11, com 1000 lados. Aqui a gente tem uma aproximação com 20 lados, né? Quem for um pouco observador vai ver que alguma região aqui não é calculada, ou seja, há um erro. E de qualquer forma, na medida que eu vou aumentando a quantidade de lados do meu polígono regular, eu vou tendendo a ter o perímetro dele igual ao comprimento de circunferência o comprimento da circunferência em questão. Ou seja, se a fórmula da área do polígono regular era essa, semiperímetro vezes o apótema, percebo duas coisas aqui. Que o apótema tende a ser cada vez mais ter a mesma medida que o raio da circunferência. E o semiperímetro da circunferência, ou do polígono, que vai ter uma quantidade de lados muito grande aqui, vai tender a ser sempre 2πr, então a área do círculo vai ser o semiperímetro. 2π vezes o raio da circunferência, ou do círculo, dividido por 2, porque eu quero o semiperímetro. Esses dois se simplificam. O apótema tende a ser o raio. Por isso, então, que a fórmula vai ser π vezes raio ao quadrado. E é interessante notar também que o setor circular, ou que a gente pode interpretar também como sendo fatia da pizza, né? Se eu tenho aqui uma circunferência, a fatia da pizza, tá lá a pizza, fatia da pizza, ela vai possuir uma área que é proporcional ao ângulo que ela possui. E com isso a gente consegue fazer uma regra de 3. 360 graus, então, uma pizza completa, um círculo completo, vai me dar uma área que equivale a toda a sua área, obviamente, π vezes raio ao quadrado. E se eu tiver uma fatia de pizza, o setor circular de 60 graus, vai me dar uma área que eu quero encontrar. Fazendo essa regra de 3, eu consigo obter a resposta com tranquilidade. E isso que é ilustrado nessas figuras aqui. Um setor de 180 graus, basta eu fazer a regra de 3, ou seja, a área desse setor circular
para quem já percebeu, vai ser π vezes raio ao quadrado, dividido por 2, porque é metade. Se o setor for de 90 graus, π vezes raio ao quadrado, agora dividido por 4. Se for 30 graus, perceba, vai ser π vezes raio ao quadrado. Bom, para obter 30 graus em uma circunferência ou ciclo 360, basta dividir por 12. Então, quem conseguir acelerar o raciocínio dessa forma, nem precisa aplicar a regra de 3 em muitos dos casos que forem apresentados. Tem vários exercícios interessantes aqui. Esse número 2, ele trabalha várias ideias juntas. A questão fala que a figura é composta de 2 semicírculos, ou seja, meio círculos. O raio do maior é 10, aqui então é 10. E a questão quer saber qual é o perímetro da figura. Bom, tem que perceber que o diâmetro desse branco vai ser 10. Isso quer dizer que o raio, então, vai ser 5. E qual vai ser o perímetro? Ora, o perímetro da figura vai ser esse traçado circular aqui, que corresponde a meia circunferência. 2π vezes o raio 5, dividido por 2. Isso vai ser igual a, simplificando 2, 5π. A meia volta maior, que vai ser 2π vezes o raio 10, dividido por 2, porque não é inteiro, isso vai ser igual a 10π. E vou ter que somar com esse 10 aqui, que é o raio. Ou seja, vai ser 5π mais 10π mais 10. Total, então, 15π mais 10. Justamente o que está sendo apresentado nesse cálculo aqui, em que foi substituído, né, o 3,14. Se eu fizer as contas aqui, eu vou obter um valor aproximado. Lógico, se eu usando π sendo 3,14. Deixo então para vocês confirmarem que essa forma de escrever é igual a essa. Bom, a área colorida, a área da parte colorida, vai ser meio círculo vermelho menos meio círculo branco. Eu vou deixar também em função de π. Vai ser π vezes o raio 10 ao quadrado, dividido por 2, menos π vezes o raio 5 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é referente à parte vermelha, e aqui a parte branca, que então vai dar 50π, menos o que seria 25 dividido por 2, 12,5π, total então 37,5. Se substituirmos o π por 3,14, vamos obter a medida numérica apresentada no material. É isso aí, pessoal. Façam exercícios, contem comigo. Bons estudos e até a próxima.